Renison Costa, da Arena TV Cidade Crepúsculo, Mambai Notícias. Perguntar para o Riedel primeiro. Eduardo, hoje um governador tem que estar muito antenado com o estado todo, claro. Diferente de governar para a capital e para o interior. Você é um cara que está sempre aqui no interior, sempre esteve aqui. Conhece bastante realmente as necessidades do interior, principalmente aqui do Cone Sul. E isso tem te ajudado na campanha também, claro. Vai te ajudar no governo do estado? Boa noite, Anderson. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida que ajuda muito. O estado ele tem 79 municípios e é interessante notar que as demandas elas são muito distintas, não é uniforme. Você tem o Cone Sul, como você falou, a fronteira, você tem a Costa Leste, você tem Corumbá, região norte, o Bolsão, são regiões muito distintas do ponto de vista cultural, inclusive. Então, fases do desenvolvimento distintas, tamanho de município diferentes, realidades culturais diferentes, e conhecer cada uma dessas realidades ajuda muito a um pensamento estratégico para o Estado, né? Porque é um ativo que a gente tem, né? E não um problema. É uma grande oportunidade, né? De você fazer o Estado crescer mais e potencializar esse desenvolvimento se você for mais assertivo em cada uma dessas regiões, e digo mais, em cada um desses municípios. A gente sabe muito bem o que cada município demanda para que ele possa destravar ou ajudar o seu crescimento. Então ajuda muito e nossa proposta de governo ela está muito calcada nesse conhecimento, nessas informações que a gente tem dos 79 municípios. O Eduardo Riedel, a região nossa aqui do Cone Sul existe uma ampla comunidade indígena, são várias comunidades indígenas. Mambai tem uma das maiores comunidades indígenas da região. Qual a proposta de governo do Eduardo Riedel para a comunidade indígena do estado? Eu advogo há muito tempo que a gente tem que ter um diálogo franco e direto com as mais de 94 comunidades indígenas que a gente tem. Da mesma maneira que as regiões, as comunidades também são distintas. Nós temos 8 etnias no estado. Nós temos indígenas não só de diferentes etnias, como diferentes demandas por cada comunidade, por cada aldeia. Então nós temos que entender muito bem o que cada uma delas deseja, e aí é um respeito que a gente tem que ter com as comunidades. Cada uma delas tem a sua demanda, tem a sua proposta, seja para o desenvolvimento cultural, seja em infraestrutura, como aqui em Amambai, por exemplo, que foi proporcionado, seja casa, água, alguns querem centros culturais de referência. Então você tem uma diversidade muito grande do ponto de vista de demanda. Talvez eu seja o único candidato que tenha feito esse levantamento na integralidade e colocado no nosso plano de governo que as nossas ações, da mesma maneira que nos municípios, elas serão individualizadas por comunidade indígena para atender à demanda específica. Tem comunidade que quer se desenvolver, quer plantar, quer se desenvolver economicamente, né, nesse sentido, quer plantar, quer comercializar, quer participar ativamente da economia. Tem umas que querem colocar os seus jovens no ensino integral, como eu já ouvi. Tem comunidade que quer a universidade dentro da comunidade, como lá em Aquidauana. Então é uma diversidade muito grande. E ao conhecer cada uma delas, nós vamos fazer política pública direcionada de maneira muito transversal para que a gente busque esse atendimento e faz parte do desenvolvimento do Estado, a evolução no sentido de atender as comunidades. Obrigado. Riedel, boa noite. Eu me chamo Raquel, estou representando o site Mambai Notícias. A minha pergunta é sobre a CNH Social. Essa semana a gente divulgou que 74 pessoas aqui da cidade de Mambai foram contempladas com esse programa e semana que vem elas já vão dar início a esse processo para tirar a CNH de forma gratuita, né? E a minha pergunta é, vai dar continuidade na sua gestão a esse programa? Vai ter novos programas nesse sentido também? Raquel, a CNH Social está dentro de um conjunto de ações que eu estou chamando para o próximo governo de Sexta Cidadania. Nós temos um amplo leque de programas sociais que serão mantidos e ampliados dos já existentes hoje, envolver habitação também nesse conjunto, e a CNH Social é um deles. Vai ser dado continuidade, é um instrumento importante de viabilizar até um instrumento de trabalho, para quem precisa e não tem a condição de tirar a sua carteira nacional de habilitação, e nós vamos continuar assim e ampliar também o volume de CNHs disponíveis para atender o CNH Social. Um bom programa esse. Obrigada. Boa noite, Tereza. Sou a Giovana Biron, do Pauta Rural. Tereza, como senadora, quais são os seus principais projetos para a agricultura do Mato Grosso do Sul para os grandes e pequenos produtores rurais?
Olha, os grandes produtores rurais, nós temos que continuar melhorando, vamos dizer, os projetos de lei para acesso a crédito, né, e um crédito privado, né, diferenciado. Os pequenos produtores precisam de políticas públicas voltadas a eles. Nós temos aí a agricultura familiar, nós temos uma lei para a agricultura familiar que precisa ser modernizada, precisa ser facilitada para que os pequenos produtores possam ter. Hoje, com a regularização fundiária, que muita gente não estava inserido nesse grande programa e agora estão. Então aí você tem que entrar com crédito apropriado, né, principalmente de investimento, que é onde era o problema quando você não tem a sua escritura. Então hoje são já alguns proprietários rurais, pequenos proprietários, mas que podem ser grandes produtores agregando valor. Então nós temos que trabalhar essa lei da agricultura familiar para que eles possam ter mais acesso a crédito e possam também a comercialização ser facilitada. Carlos Alberto, Rádio Canal 100 FM e Amanda FM. Rideu, em Maracaju você foi presidente do Sindicato Rural, logo depois presidente da FAMASUL e também da CNA. Qual foi sua experiência junto a essas entidades? Olha, Carlos, sem dúvida que você participar em entidades que representam um coletivo, seja ele de segmento econômico ou de atividade, ele acumula ao longo da participação dessas entidades uma série de habilidades, né, de negociação, de discussão, democráticas, de relacionamento com a política, porque ela defende interesses e você lida com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, com o Executivo. Então foi um exercício, né, a sequência de participação dessas entidades, que me trouxe um amadurecimento muito grande também para participar pelo coletivo e no interrelacionamento institucional, né, com todas as áreas de governo, com as áreas privadas, para que a gente pudesse entender muito bem o que se busca, né? E talvez essa tenha sido a minha escola para chegar onde eu cheguei no governo. É claro que a minha atividade é privada, a gente tem nossas empresas, continua conduzindo, mas a participação no coletivo e a participação institucional me deu uma bagagem ao longo do tempo para ter condição, né, de enfrentar um primeiro desafio na gestão pública, que foi a Secretaria de Governo em 2015, a convite do governador Reinaldo. Então foi um aprendizado muito grande. Você encontrou alguma dificuldade ao chegar nessa Secretaria de Governo? Muitas. Eu digo que foi uma experiência muito difícil, né, principalmente no início, até porque nós estávamos vivendo um momento econômico muito difícil. Então, primeiro, mergulhar dentro da administração pública para entender a sua complexidade, as demandas. Nós estamos falando de 47 carreiras complexas e que têm vital importância para a sociedade como um todo. Um orçamento limitado, uma discussão interna por orçamento, uma pressão da sociedade. Então, a Secretaria de Governo ela acaba pulsando um pouco toda a área interna do governo e o sentimento da sociedade. E ser esse para-choque e fazer essa interface foi um exercício muito grande, principalmente no início. Depois você vai inserindo os instrumentos de gestão, de controle, de administração para poder otimizar todas essas ações, né? E acredito que nós tenhamos conseguido ao longo desse tempo ter êxito nesse processo, tanto é que o Mato Grosso do Sul alcançou um bom resultado e hoje eu posso dizer que tem uma gestão extremamente moderna, muito por fazer ainda, mas extremamente moderna e atual em relação aos seus processos. Governo municipalista, como nasceu essa ideia? Esse foi um conceito, né? E aí é uma diretriz central do governador, direta dele, até pela experiência que ele teve como prefeito, né, lá da cidade de Maracaju, e ele pegou duas gestões que ele sempre fala, né? Nas duas gestões dele, a recurso corrente, foram R$100 mil que ele recebeu do governo do estado nos 8 anos de trabalho, né? Então, ele sempre disse isso, ele falava, olha, a gente tem que dar um jeito de ajudar os municípios, mas no início não tinha recurso, né? Mas entendendo que o apoio aos municípios era no sentido de buscar o crescimento do estado. O desenvolvimento do estado passaria pelo crescimento e desenvolvimento dos municípios. E essa experiência dele, pessoal, foi muito determinante nessa diretriz, que é uma diretriz do nosso planejamento estratégico. E deu muito certo, né? Os resultados estão aí. Obrigado, Ida. Tereza, você, deputada federal, licenciou-se do cargo para assumir o Ministério da Agricultura. Como foi encarar uma pasta dessa envergadura?
realmente foi um desafio enorme. O Ministério da Agricultura, quando eu assumi a convite do presidente Bolsonaro, ele era um Ministério da Agricultura que cuidava de mais da agricultura comercial e muito da parte sanitária. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele pediu para colocar toda a agricultura, pequena, média, grande, toda no Ministério da Agricultura. Recebemos a parte da Secretaria Nacional de Pesca, que é quase um outro ministério, que também veio para o Ministério da Agricultura. Recebemos o Serviço Florestal Brasileiro, que é onde tem o CAR, que nós temos 6 milhões de propriedades cadastradas e que tiveram que ser analisadas, estão sendo analisadas, também foi um outro grande desafio. Enfim, não foi uma coisa simples, mas com todo o apoio do presidente Bolsonaro para que a gente colocasse pessoas técnicas certas nas secretarias, a gente conseguiu então fazer nesses 3 anos e 3 meses, fazer um ministério hoje que se fala, um ministério que tem aí um protagonismo na economia brasileira, e eu podia dizer que é um ministério que passou a ser um ministério de primeira classe, né? Que fala com o Ministério da Economia, que fala com o Ministério de Infraestrutura, um ministério que passou a fazer parte do alto clero, vamos assim dizer, do Planalto. Bom, dentre os perrengues desse ministério, o mercado pecuário foi um dos afetados, quando a Comunidade Econômica Europeia cancelou os contratos de compra da carne bovina brasileira. Lá foi a ministra Cristina Tereza para negociar. Nós tivemos aí grandes desafios e grandes ações também no mercado internacional. O mercado comum europeu foi um pouquinho antes da minha chegada, foi na carne fraca, e aí nós tivemos que trabalhar, né, para, na verdade, fazer o Mercosul, né, União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia, onde nós tivemos que negociar todas as cotas de produtos da agropecuária brasileira. Carne, açúcar, enfim, milho, todas as carnes, frango, porco, enfim, e etanol. Então foi um grande desafio, aquele momento, fechar aquele acordo, e um acordo que fosse bom para o Brasil, né, e que a União Europeia nos cobrava muitas coisas. Então acho que esse foi o maior desafio que eu tive junto à comunidade europeia. Bom, como senadora da República, o que os sul-mato-grossenses podem esperar da Tereza Cristina? Muito trabalho, muita dedicação, como eu sempre fiz em todos os cargos que eu passei na minha vida. Trabalhar para ser uma senadora que vai trabalhar pelos municípios do nosso estado. Eu acho que dá para ser uma senadora municipalista, conhecendo bem o estado, né? Dá para ser uma senadora que vai participar dos grandes debates nacionais que teremos, com certeza, no próximo ano, no Senado Federal, as reformas que o Brasil precisa fazer, reforma política, reforma tributária, discutir educação, discutir saúde, e o agro, que é um assunto que eu tenho um domínio sobre ele. Nós temos que avançar ainda muito, porque o agro brasileiro é competitivo, mas nós precisamos modernizar uma série de leis que ainda atrapalham esse desenvolvimento maior da nossa agropecuária. Agora, para a gente encerrar, o que será do Mato Grosso do Sul com Eduardo Riedel no governo, Tereza Cristina no Senado Federal e Jair Bolsonaro na presidência da República? Para mim? Sim. Olha, eu acho que é um sonho. Sem falsa modéstia, uma pessoa preparada como Eduardo Riedel, né, chegando ao governo do estado, que conhece o Mato Grosso do Sul como ninguém, que está absolutamente atualizado sobre os problemas, né, e as soluções para o nosso estado. Uma senadora totalmente dedicada a ajudar o seu estado e ajudar o governador. E o presidente Bolsonaro governando o Brasil, e ele será um grande presidente, eu não tenho dúvida, nesse segundo mandato. Eu acho que Mato Grosso do Sul vai voar. Concorda, prefeito? Concordo.